Olá, bem-vindos. Meu nome é Marla. Essa é a aula 42 da disciplina de Biologia Celular e o tema desta aula é comunicação celular. Imagine um ser unicelular. Ele, para viver no nosso mundo, ele precisa exercer as funções de reprodução, alimentação, excreção, precisa se proteger, se defender, digestão. Então, uma única célula faz tudo. Mas esta célula, ela interage com o ambiente. Ela tem que saber onde estão os nutrientes para buscar, perceber a diferença entre claro e escuro, detectar, evitar predadores, venenos. Então, é uma célula que interage com o ambiente. Agora, imagine nós, seres multicelulares, onde houve uma especialização. Cada célula se especializou numa função e essas células formam um órgão e estes órgãos formam um sistema. E além disto, estas células nos diferentes órgãos têm que se intercomunicar, tem que haver uma coordenação para que esse funcionamento seja ideal. As células têm que interagir, elas são interdependentes, elas têm que atuar de modo harmônico para executar os seus diferentes serviços. E para que isso aconteça, é necessário então uma comunicação celular muito eficiente. Agora você imagine que as nossas células estão dentro do nosso corpo. Então imagine várias células juntas. Como essas pessoas se comunicam? Como que as nossas células se comunicam? Como que uma célula vai se comunicar com uma célula que está tão distante? Então, para isso, existem os sinais químicos. Quais são esses sinais? Pode ser gás, hormônios, neurotransmissores. Eles emitem uma informação. Essa informação tem que ser recebida pelos receptores, que geralmente são proteínas. Estes receptores, então, vão receber a informação, mas você imagina muitas informações, muitos sinais sendo liberados. Como que é possível haver uma especificidade entre aquela informação e aquela pessoa que tem que receber essa informação, ou seja, aquela célula que tem que receber o sinal? Para isso, o sistema é de chave fechadura. Aquele sinal só vai se encaixar perfeitamente num tipo específico de receptor. Então, no processo de comunicação celular, é necessário aquele que emite aquele que emite a informação em si, então ela vai caminhar, chegar até aquela célula que vai receber essa informação, ela recebe a informação e muda a sua ação. Então, aí está a célula que produz o sinal. Este sinal, então, ele tem que chegar à célula-alvo. Célula-alvo tem um receptor. Este sinal se liga no receptor e a célula-alvo muda, então. Ela expressa uma proteína, muda o seu comportamento. Quando este sinal chega na célula-alvo, o que acontece para ver esse comportamento da fisiologia celular? Como o sinal muda este comportamento? É através de inúmeras reações, geralmente chamadas reações em cascata, porque uma vai desencadear a outra, que a gente vai ver bem simplificado agora neste modelo. Chega o sinal, ele é recebido, tem a recepção desse sinal. Este sinal, então, vai ser transduzido, ou seja, ele vai ser codificado por alguma enzima que vai repassar, vai transmitir este sinal adiante. Este sinal, ele pode até ser amplificado dentro da própria célula. E aí, então, este sinal, ele vai
levar a uma alteração no comportamento celular. Neste exemplo aqui, produzindo uma proteína, por exemplo, para ser secretada. Mas você sabia que as células podem receber mais de um sinal e a combinação de vários sinais dá resultado diferente, tem comportamentos diferentes, como por exemplo o A e o B, quando chegam na célula-alvo, esta célula consegue manter o seu metabolismo basal, consegue sobreviver. Mas quando, além do sinal A e B, recebe o sinal C, esta célula inicia o processo de multiplicação celular. E se for o sinal A, B, D e E, esta célula entra num processo de diferenciação celular. E, por exemplo, se ela não recebe sinal nenhum, esta célula não consegue manter seu metabolismo basal e ela vai, por exemplo, morrer. E além disso, o mesmo sinal pode provocar reações diferentes. Por exemplo, acetilcolina no músculo estriado cardíaco faz a célula contrair. Já lá nas células glandulares, salivares, faz essas células secretarem o seu produto. Portanto, uma mesma célula pode ter diferentes receptores e, ao receberem diferentes sinais, podem ter comportamentos diferentes. E o mesmo sinal pode trabalhar em várias células diferentes, levando a cada tipo celular a uma reação específica. E como se dá a comunicação celular? Assim como na vida, existem várias formas da gente expressar uma informação, seja falando, seja por gesto, comunicação em libras, próprio livro, a palavra escrita, são várias formas de comunicação que existem na sociedade. E para as células, existem várias formas de comunicação? Existem. Por exemplo, a sinalização direta, que acontece por junções. Nas células animais, junções comunicantes. E nas vegetais, plasmodesmos. Tanto em uma quanto em outra, o conteúdo citoplasmático sai de uma célula e vai diretamente para a outra. Um exemplo muito típico disso é a sinapse elétrica, onde a informação de uma célula vai diretamente para outra, no caso aí entre dois neurônios, mudando a resposta da célula seguinte. Então, sai de citoplasma diretamente para outro citoplasma. Aconteceu entre duas células vizinhas, mas diretamente entre seu citoplasma. Agora, existe alguns tipos de comunicação que depende do contato, ou seja, é célula a célula. Como estamos vendo aqui, uma célula produz um sinal que é recebido diretamente por outra célula. Sabe onde isso é muito comum? No nosso sistema imune. No nosso sistema imune tem células que são responsáveis em capturar aqueles patógenos que invadiram o nosso corpo. E aí essa célula quebra esse patógeno e vai apresentar a outras células porções menores daquele patógeno, dizendo, olha, é por este organismo aqui que estamos sendo invadidos. Células apresentadoras de antígeno, contato célula a célula. Ou também, isso é muito comum no início do desenvolvimento embrionário, que as células se tocam diretamente. E nisto, uma célula produz sinais que ficam na sua membrana e, ao tocar várias outras células, leva essas outras células a se diferenciar. É o que, por exemplo, acontece no tecido nervoso. Algumas células vão se diferenciar em neurônio, outras células da glia. Outra sinalização local, ou seja, não vai muito longe, muito próximo, não é contato físico, mas é muito próximo, que é a comunicação, a sinalização autócrina. A célula produz um sinal, secreta, e este sinal volta para si e faz mudar de reação. Ela produz um sinal,
é recebido pelo receptor e ela muda a sua ação, o seu metabolismo, o seu comportamento. Também tem essa daqui, a parácrina. Já não é mais produzir sinal para si mesmo, mas produz sinal para uma célula igual a ela e que está próxima. Não vai precisar pegar corrente sanguínea, está muito próxima, uma célula adjacente. Então, ela produz um sinal, é recebido pelo receptor e essa célula muda o seu comportamento. Pode também ser uma célula próxima, mas que não é igual. Como vocês estão vendo aqui, eu fiz de cor diferente. Produz um sinal que se liga a essa célula e essa célula se muda de comportamento. Aonde que isso é muito comum? No processo de cicatrização. Isto, as células vão produzir mediadores locais que levam à proliferação das células. Para quê? Para promover a cicatrização. Ou, por exemplo, a célula de Sertoli, célula de sustentação, lá no testículo, ela produz fatores que vão atuar nas células da linhagem gamética. Então, tá ali do ladinho, do lado dela. Então, é uma sinalização local do tipo parácrina. E ainda como sinalização local, temos essa sinalização sináptica ou neuronal, onde um neurônio produz neurotransmissores. Esses neurotransmissores são liberados ali na fenda sináptica e se ligam a receptores do próximo neurônio, ou se fosse uma célula muscular, de uma célula somática que aconteceria alguma reação. Está longe? Precisou pegar a corrente sanguínea? Não, é uma sinalização local, de neurônio para célula muscular, célula glandular, um espaço muito pequeno. Então, sinalização local do tipo neuronal. Agora sim, agora nós estamos falando de uma sinalização que é a longa distância, sinalização endócrina, onde uma célula produz o sinal, mas a célula-alvo está muito longe, por isso é necessário pegar a corrente sanguínea. Produzir o sinal, vai para a corrente sanguínea, chega na célula-alvo e faz ela mudar de comportamento. O sistema endócrino, então, é formado por órgãos, também é formado por algumas células que ficam distribuídas pelo nosso corpo. Vamos falar um pouquinho dos sinais? Como vocês viram, os receptores são sempre proteínas, mas os sinais podem ser proteínas, peptídeo, aminoácidos, esteroides, gases, uma diversidade. E conforme este sinal, a forma dele ser recebido pela célula é diferente. Vamos ver isso? Então, os sinais, se eles forem moléculas grandes e ou hidrofílicas, elas vão ser recebidas pela célula por um caminho. Se elas forem hidrofóbicas, tem outro caminho. E se forem gases também. Vamos ver esse primeiro caminho aqui, ó. Os sinais, eles podem se ligar diretamente a enzimas que estão lá no citossol. Agora eu te pergunto, como? Como que ela atravessou a membrana plasmática? Porque este sinal, ele era muito pequeno e é uma molécula hidrofóbica, ou seja, tem afinidade por aquela bicamada lipídica e aí consegue atravessar a membrana plasmática. Ou poderia também ser um gás. Vai entrar diretamente, se ligar a receptores que estão lá dentro do citossol. Esse receptor, ele tem uma ação enzimática que vai efetivar uma ação. Um exemplo muito típico disso é o óxido nítrico. Este gás é produzido por células endoteliais. Este gás sai da célula endotelial e vai se ligar onde? Nas células musculares. Vai entrar diretamente no citossol. Lá se liga um receptor e vai levar então ao relaxamento dessa célula muscular. Mecanismo muito semelhante também acontece na ereção peniana através da vasodilatação.
Agora tem os sinais que se ligam lá dentro do núcleo. Vocês perceberam que ele também está passando a membrana plasmática? Passa diretamente. Aí, quando se liga um receptor que está dentro do núcleo, esse receptor muda sua conformação. E esse receptor, ele tem a capacidade de se ligar lá no DNA, porque este receptor, ele modula a expressão gênica, ou seja, ele faz um gene ser transcrito e assim esse gene vai ser transcrito no RNA mensageiro, que vai ser futuramente traduzido numa proteína. Ele pode promover a transcrição ou também pode inibir. O modelo que demos aqui foi de uma promoção da transcrição. Então, veja bem, aqui também atravessou membrana plasmática, atravessou envoltório nuclear e foi se ligar a um receptor que estava dentro do núcleo. E esse receptor, ao ser alterado a sua conformação, tem a capacidade de mudar a expressão gênica. Isso é muito comum nos esteroides, como cortisol, estradiol, testosterona, tiroxina também. Agora sim, grande parte dos sinais se ligam a receptores que ficam na superfície da membrana plasmática. Esses sinais, então, ou porque eles são hidrofílicos, porque são moléculas grandes, não têm a capacidade de passar pela membrana. Então, eles se ligam a receptores. Agora, esses receptores, eles podem agir de forma diferente. Por exemplo, são os receptores associados a canais iônicos. Então, quando chega uma molécula, um mensageiro que se liga a um canal iônico, este canal abre os portões e os íons podem passar. Por exemplo, canais de sódio. A acetilcolina se liga a esses receptores e aí vai entrar o sódio que despolariza a membrana plasmática. Ou seja, o sinal gerado é um fluxo de íons, produzindo então um sinal elétrico. Outro é o associado às enzimas, ou seja, a molécula sinal vai se ligar a um receptor e esse receptor, por sua vez, está ligado diretamente a uma enzima que efetiva uma ação. Então, é a segunda classe de receptores de superfície que tem o maior número. O primeiro foi o que a gente viu anteriormente. E este receptor, um exemplo disso aí é o receptor tirosina quinase, que tem várias tirosinas que são fosforiladas entre si e aí eles vão levar a uma reação em cadeia. Por exemplo, fatores de crescimento e insulina usam este caminho aí. Então, sendo fosforilado e aí vai levar a uma reação em cadeia dentro da célula. E finalmente, os sinais que se ligam a receptores associados à proteína G. Essa daqui que é a maior classe, tá? Então, receptores ligados a enzimas é a segunda maior classe e essa é a primeira. Então, os sinais ligam a receptores que estão ligados às proteínas G. Quando o receptor recebe o sinal, ele modifica a proteína G, que leva uma reação em cascata. Aqui estão algumas referências das imagens. Este conteúdo tem no capítulo 15 do livro Fundamentos em Biologia Celular. Esse conteúdo ele vem nos mostrar que as células do nosso corpo seguem o mesmo padrão de interdependência dos seres vivos no planeta, como uma grande teia. Uma célula depende da outra. Não existe maior, melhor, existem uma interdependência, elas se intercomunicam como numa teia e trabalham para o bem comum do nosso organismo, assim como deveria ser a nossa humanidade. Até a próxima!